Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do oitavo ano, Escola Arco-Íris. Professor Rodrigo aqui falando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o teatro e a música expressionistas. Nós já falamos um pouco anteriormente, ao longo desse primeiro bimestre, sobre a pintura, sobre a arte expressionista e como ela vem mudando um pouco com a na época que ela surgiu, com o que se pensava que fosse a arte, né? E agora a gente vai ver como o ideal expressionista chegou a as artes cênicas e a música, tá? Peço que vocês acompanhem com o livro lá na página 29 do livro de vocês, livro de artes, né? A gente falar sobre o expressionismo. Vamos começar primeiro com teatro expressionista. O teatro expressionista, ele nasceu, ele começou a crescer lá nos anos 1910, 1920. E ele tinha como uma característica muito forte era criar novas formas de valorizar a subjetividade, valorizar, subverter regras e romper com o modo de se fazer teatro do passado. Ou seja, revolucionar como era feito as peças de teatro até então. Que até então você tinha muito uma herança lá da Renascença, né? Da época de 1500, um pouco até daquele clássico do grego e do romano. Então o pessoal queria falar assim, olha, chegamos nesse ponto aqui, esse teatro não, o pessoal faz e a gente não acha que é muito legal assim, acho que a gente pode modernizar isso, então vamos modernizar isso daí, vamos mudar um pouco. Então, o pessoal do teatro expressionista passou a valorizar gestos, o silêncio, a mímica, passou a incorporar outras formas de utilizar uma linguagem mais simbólica, brincar com o cenário, aspectos de luz, sombra, a música, passou a incorporar tudo isso, mudando até então o que estava ali posto até aquele momento na arte cênica, nos teatros. O alemão Frank Wedekind, ele foi o primeiro grande, um dos grandes atores do expressionistas da história. Ele, ele junto com o pessoal dele, ele buscava nas peças de teatro dele dar mais espaço para a imaginação, fazer com que as atuações dele fossem mais não tão apegadas assim àquela estética do que aquela coisa que o teatro já tinha, que o teatro vinha fazendo até então, aquela coisa amarradinha. Ele queria que os atores colocassem mais de sua imaginação nas peças. Uma peça dele muito importante foi o Despertar da Primavera, que é de 1906, né? E foi muito importante porque era uma reinvenção do modo de se fazer teatro até aquele momento. Essa imagem que a gente tem aqui é de uma peça de teatro chamada O Rei da Vela, de 1967, do José Celso Martinez Correia. Isso já no Brasil, quando já nos anos 60 ali, chegando perto dos anos 70, quando o teatro começou a tomar uma forma mais interessante ali, passou a ser mais difundido, de certa forma, aqui no Brasil. E o José Celso, ele, utilizando expressões e a máscara do teatro expressionista, conseguiu fazer um bom trabalho com essa peça. Outra coisa que o livro de vocês traz também é sobre o teatro épico. O teatro épico, ele surge como uma teoria onde você transformaria o espectador
transformaria o espectador de uma forma que o público ele pudesse ver e perceber a presença do ator e do personagem. Porque o que eles acreditavam então? Que a pessoa que estava ali assistindo a peça de teatro, ela enxergava o personagem ali e para ela era só o personagem, não existia um ator por trás colocando sua emoção, sua carga de atuação ali. Ele via aquilo ali e não conseguia entender. Ele não era palpável você ver, olha, esse cara aqui tá fazendo um camponês e esse ator aqui, ele é um ator, já fez um monte de peças, já não era possível ver isso. Então, essa teoria do teatro épico do Brecht, ele ele busca ele buscava fazer com que o público percebesse que ali não é só o personagem, ali você tem um personagem, você tem um ator. Outro ponto muito usado pelo Bertoldi e o pessoal do teatro épico era a exacerbação, um exagero na teatralidade, em movimentos, no interpretar. Além do fato de o pessoal começou a usar mais instrumentos musicais dentro das peças teatrais. Não apenas a música de fundo lá atrás, mas os instrumentos serem meio que fazer parte de forma mais natural, mais ao vivo, e não algo que fosse gravado ou anteriormente uma trilha sonora que crescesse junto com a peça de teatro. Se era um momento mais nervoso, a trilha sonora iria passar aquilo de uma forma mais sensitiva. O telespectador, a pessoa que estava ali assistindo ia perceber essa mudança mais rápido, tá? E aí a gente tem dentro do próprio teatro, dentro do expressionismo, a gente tem duas correntes. A gente tem a forma dramática, que a gente tem, de um lado, a ação contra a forma épica que buscava a narração. Você aprofundar mais na postura que o espectador iria observar ali. Isso passa também para o segundo item aí, que é a parte do espectador crítico, onde o espectador poderia ele ser algo, não apenas ser envolvido pela peça, mas poder de repente poder influenciar no rumo que a peça teatral poderia correr. Outro ponto importante aqui é quando se planeja as três partes finais ali, que é de um lado a forma dramática coloca o homem como imutável, como o homem sendo aquilo ali, sendo aquela essência, e a épica coloca que ele pode ser mudável também, referente às ações dele. A dramática ela preza por uma progressão linear, a história começa aqui e vai até lá, do ponto A ao ponto B. A forma épica ela brinca um pouco com essa estrutura. E a dramática ela trabalha com o sentimento, enquanto a épica ela trabalha com a razão, até por trazer essa parte do espectador crítico, trazer o criticismo à pessoa que está ali assistindo a peça teatral. Aqui a gente tem uma cena da peça Tambores na Noite, do Brecht, e uma frase dele: o teatro épico serve para elevar a emoção à razão, ou seja, tornar a emoção como algo racional. Outra coisa importante também, que é como o impressionismo ele chegou, o expressionismo ele chegou na música. A música expressionista ela surge como uma reação ao sentimentalismo, ao romantismo que alguns setores, alguns grupos de artistas queriam colocar nessa sociedade que
Agora já tinha energia elétrica, já tinha fábricas, já tinha uma vida noturna, já essa sociedade ali do início do século XX, 1900, 1910. Então, a música expressionista ela vai bater contra isso, falar que a música ela precisava compreender o que está lá dentro do compositor e não simplesmente colocar os sentimentos para fora. Se o compositor estava triste, ele ia fazer uma música mais triste. Não, a música expressionista iria se preocupar em se perguntar por que ele está tão triste assim. Então, o expressionismo ele vai mais fundo do que essa corrente de músicas e de até peças de teatro também mais romântica, mais sentimentalista. Isso estava em volta ao que estava acontecendo pela ciência, as teorias do Freud, o próprio Nietzsche, o filósofo, o Dostoiévski. Então, era buscando essa parte aí de tentar deixar a música mais profunda, assim. E o expressionismo também chegou ao cinema. Cinema que estava nascendo. Se a gente pensar que a primeira mostra de cinema foi em 1895, com os irmãos Lumière, o expressionismo cinema surgiu junto com o próprio cinema. E ele trouxe para o cinema, principalmente a parte do cinema alemão, a abordagem de sentimentos como a morte, alucinações, algo que fosse não tão delicado, não tão romântico. Até porque nessa época que o expressionismo estava ali junto com o cinema, a Europa estava passando pela Primeira Guerra Mundial. Você tinha destruição, você tinha uma sociedade que estava mudando, que vinha de uma época muito bela, cheia de esperança, e que tinha naufragado no terror da guerra, matado milhões de pessoas, cidades destruídas. Então, o expressionismo cinema vai buscar essa coisa mais pesada, assim. E um dos produções de filme que a gente pode destacar dessa época é o filme O Nosferatu, uma sinfonia de horror, que é de 1922, que nessa época, o que acontecia? O escritor que havia escrito a história do Conde Drácula, ele tinha morrido há menos de 50 anos. Então, os produtores desse filme, eles foram atrás da família para poder usar o nome Drácula, né? Que é o nome do vampiro lá, do vampiro mais famoso. Só que a família não quis dar a licença para eles usarem o nome Drácula. Então, os produtores do filme criaram o nome Nosferatu para ser o vampiro-chefe dessa história, desse filme lá do começo lá. Que a gente tem o cartaz dele e uma imagem dele que mostra esse lado sombrio, essa coisa mais do horror que a Europa estava vivendo naquele momento por conta da guerra, da quantidade imensa de mortos que haviam acontecido, tá? Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia. Agradeço ao empenho de vocês em nossas aulas que a gente está tendo aqui, fazendo as atividades. E qualquer dúvida, podem enviá-las para mim que eu responderei e ajudarei vocês, tá? Muito obrigado, tenham um bom dia.